TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez eu e o Carlos Gama aqui gravando um programa para levar até vocês em suas casas Enfoque Espírita, um pouquinho da doutrina espírita para que todos nós possamos cada vez mais e melhor nos tornarmos pessoas de bem. Tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, perguntas, sugestões e reclamações, só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail. Pode ser visto também o programa pela internet www.tvc16.com. Também pode ser assistido pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TVC Correio da Manhã. E o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 de Petrópolis, é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. E Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, notícias variadas, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo e professor Carlos Gamas. A sua considerações iniciais, Gama. Muito obrigado por essa consideração, pela amizade que nos une. Mas aqui estamos, como sempre, com paciência para lutar pela divulgação da doutrina espírita e a sua implantação no mundo moderno. Precisamos muito disso. Porque conhecereis a verdade e vos libertará. E só se conhece a verdade estudando-a e vivendo-a principalmente. Não é isso? Perfeito, perfeitíssimo. Então aqui para isso estamos, para ensinar a doutrina espírita, é pretensão para nós, porque a doutrina espírita também ainda é bastante complexa, mas como é a única saída, não tem outra. Exato. Porque ninguém se ofereceu mais para isso, entendeu? Para fazer um trabalho tão grande quanto a doutrinação de um povo, ou de muitos povos. Do planeta todo, né? Não é fácil. Exato. Perfeito. Então, pessoal, olha, nós estamos agora a nossa mensagem, Palavras de Vida Eterna, tá certo? De Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 93, que diz o seguinte, título, Serviço e Inveja. Abre aspas, a caridade não é invejosa. Quem disse isso foi Paulo. Encontramos esta citação na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Emmanuel discorre da seguinte forma. Você pode repetir, por favor, qual você vai começar aí? Não, eu estou no título. Palavras de Vida Eterna, tá certo? Esse é o livro dos Espíritos, okay. Nós não entramos ainda, tá certo? Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar, em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos.
alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos que colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes dele. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos nossa parte. Aliás, né, Gama? Paulo nos deu grandes palavras a respeito do Evangelho, né? E aqui ele enfatiza o serviço, que cabe a cada um de nós fazê-lo. Eu e o Gama estamos aqui levando um pouquinho da doutrina. Vocês podem fazê-lo também com os vizinhos, com a família. Aí ampliamos isto, porque como nós temos a intenção de nos melhorarmos, não devemos ficar com toda essa instrução guardado dentro da gente. Nós temos que colocar em prática. Automaticamente, as pessoas vão vendo o quanto há evolução a ser percorrida até nosso governador, que é Jesus. Se um faz, por que você vai ficar com inveja do que ele fez e não por vontade própria, né? Chama-se livre-arbítrio, não fez alguma coisa? Por que não? Se você não pode hoje, vai lá e dá os seus músculos. Vou te ajudar a carregar as cestas básicas. Não tem problema nenhum. Você está ajudando igualmente, já que você não pode dispor de alguma situação para ajudar na compra. Mas não quer dizer que a espiritualidade não venha a lhe ajudar. Com certeza. Porque Deus nos avalia pela nossa intenção. E eu coloco vírgula com ação. Porque a intenção é só uma. Eu posso depois, não quero mais fazer isso. Tudo bem. Mas se você colocar ação em cima dessa intenção, quero ajudar as pessoas mais... Por exemplo, agora nós estamos passando um frio terrível aqui em Petrópolis, não é isso? Se tem disponibilidade, compre um cobertor e leva para uma pessoa que está necessitada. Perfeito. Tem muitas pessoas. E, aliás, o frio está muito intenso nesse inverno aqui em Petrópolis. As pessoas sentem frio. Porque nós estamos a 800 e poucos metros do nível do mar, então fica mais frio mesmo. Por que não? O importante é arregaçar as mangas. Faça o bem, não importa a quem, não é isso, Gama? Não é o ditado que se diz? Para Deus e ao próximo como a si mesmo. Exatamente, perfeitíssima. Então, gente, nós estamos estudando agora, hoje especificamente, o capítulo 7º, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Né? Pergunta 330. Não, esse é Evangelho, Gama, é esse aqui. Estou sabendo. Esse é o Livro dos Espíritos. Aqui já está no lugar. Já está aberto, 330, não é isso? Ah. Olha o título, que coisa interessante.
da volta do espírito para a vida corporal. Quer dizer, a reencarnação, tá certo? No nosso planeta aqui, que é o planeta Terra. Então vamos lá. Prelúdio da volta, não é isso? Pergunta 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão, Gama? Você quer responder ou eu respondo? Na verdade, se não houvesse a reencarnação ensinada, jamais o espiritismo conseguiria se difundir com tanta facilidade. Certo. Porque, efetivamente, é impressionante o conhecimento dos espíritos, a dedicação deles, e a prova de como Deus é amor, como é que a gente é retribuído quando se dedica totalmente à doutrina espírita. Exato, também. É. Eu saúdo a todos com muito carinho, com muita devoção, apesar da minha idade, da minha falta de cabelos, nessa altura faz diferença. Mas aqui estamos lutando pela doutrina espírita, coisa que nós sempre fizemos na nossa vida, mas não nascemos espírita, nós nos transformamos em espírita, porque estudando a doutrina espírita é a luz, o bom senso, o amor implantado conforme Jesus pediu. Uhum. Porque não adianta você ir numa reunião que não é propriamente mediúnica, mas de qualquer forma está se pregando ali o ensinamento a Deus, aquela coisa toda. Mas esses ensinamentos são sem lógica, como já na doutrina espírita nós temos como base o amor ao próximo. Sim. E a Deus acima de tudo. Então, a gente faz a sua transformação moral em homens de bem. Exato. E aí, com isso, somos conquistados pela vida espiritual. Perfeito. Aliás, da Gama, a espiritualidade, vendo-nos fazendo um determinado trabalho, como o nosso aqui, que é da divulgação, não é só nosso nesse programa, mas toda a seara espírita que estudam e tentam porque colocar. Acontece o seguinte, com a existência comprovada de espíritos desencarnados vivendo do outro lado, porque nós os conhecemos em vida e continuamos a conhecê-los depois que eles desencarnam, então é impressionante isso. E o que eu tenho que fazer para chegar daquele lado? O primeiro ensinamento é provocar que nós nos transformemos em homens de bem. Pessoas de bem. Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo caridade e exercendo o perdão. Exato. Isso é o fundamento. Exato. Não é difícil, é fácil. Você acaba, digamos assim, se purificando, você começa a ver o mundo como é que é de fato. Com outros olhos, né? Exato. Exatamente. Então, gente, a resposta da pergunta 330 é a seguinte: os espíritos, né, pressentem a reencarnação, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Esse morrer um dia é deixar o corpo físico. É evidente, através do bom senso, do uso da razão e da lógica, que você com uma vida só não poderia criar um ser humano praticamente tão perfeito como o espírita deve ser. Perfeito. Não digo totalmente perfeito, não, mas na primeira fase é muito difícil dele aceitar isso. Agora, uma vez que iniciada a reencarnação, é uma necessidade do corpo físico a gente receber de como a gente se incorporar a essa pleiade de espíritos que já querem crescer espiritualmente. Exato. E fazem tudo para nos ajudar, né, Gama? E os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Exato. Lembrando, gente, veja bem, que a Terra, nós estamos atualmente em provas e expiações. Só que antes de provas e expiações, tinha o mundo primitivo. Claro. Só isso aí já mostra que nós andamos uma determinada situação. Já queremos algo diferente para melhor. Que será em regeneração. Não raro, há espíritos que até exigem isso, porque percebem que esse é o caminho. É o caminho certo. Mas a gente não pode forçar nada a ninguém. Porque todos têm a adquirir qualidades materiais e espirituais e principalmente morais. Morais.
Perfeitíssimo. Tem que ter todo um aparato que nos envolve em conhecimento por e favor, moralidade. Para esclarecimento, e fala rapidamente, como é que é feito o livro dos Espíritos. Na primeira parte, por exemplo. Ah, sim, deixa eu pegar Fala os aqui. capítulos, só os títulos dos capítulos e comenta uma outra coisa se você quiser. Certo. Então Abrindo nós a página vemos principal, que, você vê. olha lá, o Livro dos Espíritos, a primeira parte, das causas primárias, não é isso, gente? Depois, nós vamos para a segunda parte, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, importantíssima, das leis morais. Das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Claro, gente, porque cada vez que nós vamos estudando, nós vamos vendo que as coisas, o leque de conhecimento vai se abrindo cada vez mais. Então nós vemos como é importante Justamente, nós estudarmos. A doutrina espírita é exatamente a chance de você conhecer a verdade sem passar como grande parte dos espíritos através da lei do sofrimento. Ah, certo. Entendeu? Uhum. Então, não só os irmãos que pregam a doutrina espírita pode ensinar e aprender. É necessário que todos nós aprendamos. A doutrina espírita, então, antes de mais nada, absolutamente racional. Exato. Você vê que há outras concepções religiosas que respeitamos, em que eles, por exemplo, utilizam disso até para tirar vantagens. Porque o espírito passa a ter qualidades éticas e morais. Morais, aham. E às vezes se abusa disso aí. Mas isso é aprendido na doutrina espírita, que não podemos nem devemos fazer isso. Não, de forma nenhuma. Porque, na realidade, né, Gama, Deus nos criou, como você já disse, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Simplesmente, Ele nos deu as suas leis para que nós venhamos a nos enquadrar dentro dessas leis. Quando nós erramos, é porque saímos fora dessas leis. Ele simplesmente diz assim, no meu caso, se eu errei, Luiz, você errou, você vai ter que resgatar. Não tem a menor dúvida. Um pai não zela na obrigatoriedade de ensinar os filhos corretamente as coisas? Ou seja, então nós já temos como meta, a primeira meta qual é? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Agora vem a meta, porém destinados à perfeição. Perfeição que se adquire através de múltiplas encarnações. Sim. Incontáveis, porque depende do tempo, então ela não é incontável. Vai depender especificamente do trabalho e da transformação do indivíduo. Trabalho em redor do bem, do amor ao próximo. Certo. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco.
Gama, nós estamos falando sobre a pergunta 330, não é isso? Isso. Então, nessa 330 tem a letra A. Você quer fazer a pergunta? Não. Os espíritos ouviram falar que a reencarnação existe, porque alguém já pregou. Sim, sim. Então, eles sabem quando é que vão reencarnar. Se depende só do acaso, ficam toda a vida. Não existe isso, né? Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E como é que alcança? Tomando conhecimento da lei de Deus. Sim. E de uma forma maravilhosa, não é o conhecimento da lei de Deus através da dor, mas através da transformação ética e moral. Por isso que, para a sua característica, isoladamente, apresenta a primeira parte, que são os ensinamentos fundamentais, né? E a segunda e terceira parte, mas a partir da terceira parte você tem que estar aprendendo a amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, fazer a caridade e exercitar o perdão. Perfeito. E reencarnar muitas vezes. Sim, não tem a menor dúvida disso. Incontáveis números de vezes. Sempre e cada vez remissões mais profundas, mais completa e de ajuda mútua. Sei. Caminhando para frente e para o alto, Exato. onde Jesus nos espera. Sim, com certeza. E tem também uma outra coisa, né, Gama? Ele vendo que nós temos a intenção com a ação de nos melhorarmos, toda a falange crística vem nos ajudar, os espíritos superiores a nós, Claro, vem nos ajudar, né? Seria um absurdo se eles viessem para cá para lutar de arma contra ele e eliminá-los. Não tem sentido. Não tem sentido. Então eles aparecem como os santos nas igrejas, sim, né? Ou os médiums, se quiser usar uma franqueza maior, em certos casos, né? Mas amar a Deus, tá? E a morte, por aparente contradição, são duas coisas muito ligadas à evolução. Né? Porque amar é fundamental, em primeiro lugar. Não tem a menor dúvida. Depois, então, exercer a caridade e o perdão. Perfeito. Não é fácil, mas não é fácil. É executável. Se você for pensar a lei humana, vai simplesmente dizer o seguinte: mata o cara. Nossa, mãe. Ele não acredita na reencarnação, eles então pregam a violência, etc., permitiria que ele alcançasse a riqueza. A riqueza material, sim. Mas como essa desaparece com a morte, então não adiantou você fazer nada. Já você exercendo por amor, você cresce em amor e a vida, além de continuar, você tem outras vidas te esperando para você exercer o mal que você aprendeu. Em outros orbes mais avançados. Exatamente. Exato. Então, gente, olha, na letra A da pergunta 330 diz o seguinte, olha, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Simples, certamente, assim é. Se as religiões vêm para ensinar o que se parece do outro lado, para apressar a nossa evolução, que também aceite aquilo, a doutrina espírita também veio para nos ajudar do outro lado. Né? Então, nos ajudar o quê? A nos dar sofrimento, tensão, angústia, ansiedade. Então, diante disso aí, a pessoa luta na vida, vai ganhando créditos. Sim. Não é assim quando você funda uma estação de televisão, por exemplo, onde vai transmitir televisão. Você quer o quê? Que sejam bons programas, sim, que tenham boa qualidade material e espiritual. Sim, é isso que eu quero, então tem que ser espírita. Ou pelo menos participar dos ensinamentos que os espíritas programam. Ou seja, seguindo a regra, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, exercer o perdão continuadamente. Tá? Então, se tivermos isso aí, já estamos em condições de nos dizer: Senhor, ajuda-nos, fornecendo uma nova encarnação. Então, a reencarnação já é um presentaço que Deus preparou para nós. Ele não nos deu isso depois de nos punir, não. Primeiro, não puniu ninguém. Não. Eles mesmo que plantaram de errado, colhem, porque eles vêm a saber
Que a lei de Deus é o único caminho que pode guiar o homem para o bem. Uhum. Independente da religião dele. Sim. Então Perfeito. pode ser que a tua religião diga lá que eu sou contra a reencarnação. Então você explica como meu Deus é bom. Porque ele não é justo. Porque tem gente que nem tomou conhecimento, como é que agora tu vai ser exigir? Exato. Então ele tem que passar por fases diversas. A gente tem que tomar conhecimento, lutar para crescer moral e espiritualmente. E aí, depois que ele tem, ele começa a ter as primeiras missões. Ele vem como um missionário. Mencionado, né? Aí ele vem para pregar a doutrina que ele sabe que é boa, que é bem, que a vida continua. Mas precisa agora divulgar isso, criar confiança em torno de si mesmo e em Deus e aprender o caminho da caridade. E aí a doutrina declara, fora da caridade não há salvação. Pois é, Gama, você falou uma palavra aí que eu acho muito importante, sabe? Confiança. Porque, veja bem, gente, você faz o bem, então você está com todo o seu perispírito como mais brilhante. A espiritualidade que nos olham, né? Fala assim, poxa, então nós fizemos por merecer a confiança da espiritualidade para conosco. Claro, através dos nossos mentores, nas quais eles vêm para justamente nos ajudar a corrigir os nossos erros. Tá certo? Certo. Então nós vemos que como as coisas são encaminhadas como se fosse uma engrenagem perfeita que se encaixam todos os elos sem agressão a ninguém, nem mesmo àquele que errou. A espiritualidade não chega para você e diz assim, no meu caso, exemplo, Luiz, você errou, então você vai ser castigado. Não. Eu falei assim, Luiz, você errou. A tua consciência vai lhe acusar. A tua consciência. Como isso é coisa de bom senso, então a pergunta 330, que é uma pergunta muito importante, como é que eles pressentem se ainda não praticaram o bem? Mas eles veem o resultado da coisa com outros povos. Certo. Né? Como o cristianismo cresceu e se mantém vivo. Sim. Tem muito conhecimento daquela época que não permaneceu vivo. Certo. Pelo menos para nós que moramos no Oriente. Em outros locais, eles foram levados pelo inconsciente dessas encarnações que se deu naquele lugar, mas eram almas boas. Então caminharam um pouquinho mais do que os outros. Então vamos perceber que existe um período chamado período da volta para encarnar. Então você percebe que Deus é tudo, que a Terra é perfeita. Às vezes a mão de Deus até comparece nos grandes incêndios, nos grandes acidentes, nas grandes doenças. Então a mão de Deus também permanece nos ajudando. Porque às vezes o próprio espírito, quando vai reencarnar, ele pede para que ele pudesse evoluir espiritualmente, passar por determinadas provas. É o que acontece, pois é, que você pode apontar no Espírito, que é assim, mas primeiro tem que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí que está o engano. Conhece a verdade, mas praticar, pouca gente quer praticar. Concordo com você, Gama. É muito difícil, porque a pessoa se acha envergonhada, vamos supor assim, eu vou ficar lá, sabe? É uma coisa constrangedora. Não. Eu já passei por essa fase que eu tive, já faleceram, quase todos. Uns tios que eram muito cristãos, na concepção deles. Certo. Então eu era a ave negra, porque eu não aceitava aquilo. Sei. Eu disse para ele, eu não sei como vocês podem entender a existência do amor de Deus, que manda... Eu estou proibido de entrar na casa deles, lá no interior do Espírito Santo, para, então, tentar crescer espiritualmente com conhecimento, porque sem o conhecimento ninguém vai a lugar nenhum. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí já é preciso de uma determinação para conhecer.
Perfeito. Para isso é importante que se divulgue, para saber o que o Espírito ensina. Ô, Gama, quando a pessoa que é de outra religião e não acredita na reencarnação, eu acredito que quando ele desencarna, ele vai encontrar os seus familiares lá em cima. Ele vai tomar um grande susto, porque ele achava que aquela existência era única. E não é assim. Não é. Aí fala assim, olha, você vai ter que... Então ele já começa a mudar a sua estrutura de pensamento do lado de Mesmo lá. hoje, tem muita gente que acha que desencarnou porque fez uma ou outra parte da caridade que já vai direto para o céu. Não é assim. Não. Não é mesmo. Então a gente tem que, nós que somos espírita, kardecista, que aceitamos a reencarnação, embora que indiretamente todos deveriam ter, se tiver estudo suficiente, só que não dá estudo para todos. Você não pega um espírita ainda com muito pouca instrução ética e moral e vai querer que ele pratique isso. É complicado. Realmente, eu concordo. Então ele começa a agir, transformando aquelas pessoas que já existe uma tendência para ser bons, Sim. amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, exercer o perdão. Então, se ele consegue conceber isso aí como bom, ele já deu um passo grande. Sim. Agora ele vai ser testado. Não tem a No menor momento que ele é dúvida. testado, ele caminha ou estaciona. Aí ele vai perdendo tempo até que ele se transforma totalmente. Aí já é um espírito, pode receber outras oportunidades. Oportunidades, exato. Mas que coisa maravilhosa. Nada se perde, né, Gama? Tudo se transforma e você tem a capacidade de se transformar também em pessoas de bem. Todos nós temos uma luta constante dentro de nós, porque o mal, pela atração física que nos traz na hora, e nenhuma promessa no bem, então quando você desencarna, você não tem créditos no bem ainda. Certo. Então você tem que aprender a praticar, mesmo quando está numa fase difícil da tua vida. Entendi. Por isso que você explica, então, o que acontece. Mas ele nunca fez mal a ninguém, no entanto, está passando. Não fez aqui, mas na vida anterior ele fez. Vida anterior, eu não acredito nisso. Se você não acredita, não tem problema. Exato. Pega outra religião que acredite. Porque é fundamental que você acredita que Deus tudo pode, tudo fez. Ou ele fez a terra já prontinha, acabadinha, te entregou, vai para lá para você adorá-lo? Não, A não. obra dele não é sua. Para que seja dos Espíritos, eles têm que participar. Participar tem que ter, pelo menos, a primeira coisa, a esperança. A esperança, a fraternidade, a simplicidade, a humildade, o amor, a caridade e ao bem. Fora da caridade não há salvação. Exato. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. E o interessante, Gama, veja bem, quando você começa a fazer a caridade, é como se um bichinho lhe mordesse, não que vá doer ou vai ter alergia, não. Esse bichinho te incentiva a cada vez mais melhorar o primeiro trabalho da caridade. Eu vejo isso, Gama. Sem dúvida. Sou muito sincero contigo. Nós temos um grupo que nós temos aí 9 famílias que nós ajudamos todo mês. É verdade que é importante que nós digamos que nós estamos em que século? Porque não estamos nos dirigindo para aquelas pessoas. Porém, aquelas pessoas que não conheciam nada, por isso que eu tenho que tomar o conhecimento do amor que reza as atitudes dos mais velhos, dos mais antigos, comprovando que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso se transforma em mandamento, mas é a verdade, não é a possibilidade que você está inventando, não. Perfeito. É assim, não há outro jeito. Como é que você quer ensinar quem não sabe nada? Você, supostamente falando de coisas materiais, você vai direto a ele fazer exercício em cursos superiores de grande conhecimento, ele falando não vai várias. conseguir. Chega lá, tem que falar vários idiomas, ele nem sabe o que é idioma, não estou. Não estou. Não sabe. Então, isso materialmente falando. Imagina espiritualmente, é a mesma coisa. Tá? Então, os princípios que nós ensinamos são essencialmente morais. Repara que
o livro dos Espíritos, cumprindo o que a regra diz, determina o quê? Quando veio os Espíritos para editar o livro dos Espíritos, veio ensinar a lei da reencarnação. Por que lei? Porque ela só ensina o bem e o amor ao próximo. Sim. Não faz separação entre um e o outro. Ensina o amor e o bem. Não quer aceitar? Calma, a tua vez vai chegar. Pois é, Gama. São meandros que muitas vezes nos faz sentir confortados. Porque, na realidade, gente, a gente vê o quanto é importante o conhecimento. Ah, eu não tenho conhecimento. Não tem problema nenhum. Você vai a uma palestra e ouça. Aparece a primeira, devia ser logo a reencarnação. Que ele sabe, eu vou morrer, não vou entender tudo isso, calma. Exato. Não é questão de é o exercício do amor e da fraternidade. Perfeito. Para isso, conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Pois é, pode ser também, né, Gama, uma outra vertente daí, que aquela pessoa veio um pouco obtusa porque ela usou mal a sua inteligência em vidas passadas. Claro. Por exemplo, veja bem. É uma concepção que já se aproxima à distância daquele ensinamento distorcido que fala só da reencarnação. Não. A reencarnação já é um método de cura. E a gente tem que praticar aquilo. Perfeito. Não tem nada de defeito na reencarnação, Exato. não. Então, nós vemos, é uma concepção minha, tá? Albert Einstein, ele veio com uma gama de conhecimento da parte nuclear muito grande para que nós pudéssemos avançar através do conhecimento. Depois disso, como ao longo depois de 1940, 45, as coisas andaram na evolução. Agora, a gente pergunta, como é que foi o restante da vida dele? É problema dele. Mas, com certeza, numa outra que ele vem, ele já deve vir com uma mentalidade mais mediana, que lhe é fornecida, se ele não tiver. Para que ele possa, as coisas que estão atrasadas com ele, chegarem a um patamar de igualdade com as outras. Receber missões importantes. Porque, olha, não acontece na vida física, o sujeito não vai primeiro aprender o alfabeto, sim, sim. Depois ele não passa a ler e escrever. Isso. Depois ele não vai perceber que existem leis que são disciplinares para que ele possa cumprir, inclusive ética, moral, amor ao próximo. Perfeito. Etc. E aí então ele vai crescendo, então ele vai ficando com aquele score, que é isso que a gente aprende, a gente não joga fora. Tá ali. Aliás, fica guardado, né? Guardado. No nosso perispírito. Exato, como se fosse a própria vida nossa. Olha que coisa importante, está vendo, gente? Porque quando a gente reencarna, ao reencarnar, nós viemos com um manto de esquecimento, gente. Porque senão, vamos supor que eu era um magnata em outra reencarnação. Ele vai se achar que teria direito a essa também. Mas ele tem que evoluir. Por isso que muitas vezes a gente vem travado com determinadas situações para a gente não vir a fazer bobagem com um excesso de confiança e passando por cima de todo mundo. Não é dessa forma, gente. Então, a espiritualidade sabe exatamente como dosar isso. Se você faz o mal, se você bebe, se você fuma, se você tem outros vícios, se exerce o mal para ganhar dinheiro, você vai receber a recompensa de cada coisa que você fez. Sim, sim, sim. E quase tudo foi mal. Então, a evolução implica em a nossa transformação ética e moral. Perfeito. Entendeu? Gente, vocês podem achar que nós estamos repetitivos, mas
nós estamos forçando essa situação porque são duas coisas importantíssimas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Por isso que os espíritos mais adiantados nos ensinam a necessidade imperiosa do conhecimento. Do conhecimento. Não basta você ir até a igreja, deixar um cobre lá para o sacerdote, que às vezes está bem intencionado, mas que não produz bons resultados, não produz. Porque não é suficiente. E até lá, ajudar a igreja é certo. Também nós divulgamos, é certo. Em pequenas quantidades, sem tanta obrigatoriedade. A obrigatoriedade maior é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Se você tem essas 4 metas, você não tem como contestar isso. Nem perante a lei de Deus e também e principalmente diante da lei moral. Perfeito. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente da volta do espírito para a vida corporal. Então, lá na pergunta 331 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Olha o que a espiritualidade respondeu. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Quem ouve isso são os espíritos. Não existe punição vinda de Deus, não é isso, Gama? E ao mesmo tempo, não vamos acreditar aí que basta apenas o conhecimento. É o exercício do amor e do conhecimento que vai demonstrar a nossa evolução espiritual. Ah, certo. Entendi. Perfeitíssimo. Se fosse só dizer o que acontece após a morte, está salvo, mas não é. Não. Após a morte vai aparecer o que de fato você tentou ocultar para o resto da humanidade. Você desconfiava que aquilo estava certo, mas não exercitou isso. Aliás, entrar numa escola e aprender que é fundamental amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão, isso é fundamental. Mas tem que aprender que é. Exato. Né? Mas colocar em prática também, você né? vê. Exato, perfeito. Então, olha 332 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos que também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. É uma pergunta que tem que ter esmiuçada muito grande. Pode apressá-lo, de acordo com o seu grau evolutivo, gente. Se você leciona o amor, continue lecionando. Nem sempre ele vai pegar.
Sim. Porque é preciso que aquela alma também atinja um estágio Sim. de perceber que a vida continua. E continua onde? Como? Vai depender de mim. Sim. O que eu colho na outra vida que eu plantei nessa? Exato, E o perfeito. que eu vou na outra vida? Se eu plantei o bem, vou recolher novas provas de maior âmbito, de maior qualidade. Mas se fizermos o mal, também vamos recolher as provas que isso nos impede. Ah, não tem a menor dúvida disso. Aqui diz assim, ó, pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Isso quer dizer o seguinte, às vezes, a espiritualidade que está lhe ajudando para a reencarnação, o espírito diz assim, eu não quero reencarnar agora não. Mas se ele for muito reincidente no erro, é taxativo. Não, agora você já houve várias adiações da sua reencarnação. Agora você vai de qualquer maneira. Não entender, às vezes, de que uma encarnação e outra, às vezes se passa um século. Sim, dependendo do grau evolutivo do espírito, Exato. né? Aliás, tem uma história que se conta, né? Realmente, não sei se é verdade, mas acredito que sim. Quando Bezerra de Menezes fez a passagem, a espiritualidade disse que ele poderia vir a reencarnar novamente daqui a 800 anos. 800 anos, gente. Olha, é um espírito evoluído, não é isso? Se bem que o contexto do tempo é bem diferente para nós. Ah, não tem a menor dúvida, concordo. Então, gente, existe uma obrigatoriedade da reencarnação para com todas as pessoas do planeta Terra, independente de religião. Tá certo? Você adia até um certo ponto. Depois, não, agora não pode. Você agora tem que voltar lá para que você tem que aprender. Até porque essa evolução, é importantíssimo citar isso, você me perdoa. Sim, pode falar. Que a primeira parte é ensinamento ético, moral. Agora, esses espíritos não aproveitam tanto, querem a material. Ah, sim. Então, às vezes, obtém a material, mas não obtém a espiritual. Espiritual. Aí voltam, rebaixado, mas aí começa o caminho verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Esses são os 4 caminhos. Se nós pudéssemos fazer os mandamentos com apenas essas 4 expressões, poderíamos ser feitos. Só que nós estaríamos retardando o entendimento daquelas pessoas. O livre-arbítrio dele, né? Mas um dia ele vai ter que passar por aquele se caminho. enfileirar novamente do lado do bem. Exatamente. Tá certo. Vamos lá. A pergunta... Nesse 3. ponto, você me perdoe, apenas uma colocação, a doutrina espírita apresenta isso de maneira bem mais bonita, vindo ela também como veio através dos ensinamentos dos espíritos. Certo. Que eles mesmos já passaram por aquilo. Sim. Então, nós entendemos que os espíritos se agradam muito daquelas pessoas que estudam, trabalham, ensinam e se modificam o quê? Moralmente. Por isso que Kardec diz, até aqui são tantas perguntas, mas daqui para frente o ensinamento é todo de ordem moral. Né? Perfeito. Por isso que o livro dos Espíritos fala o que da terceira parte? Como é que chama a terceira parte? Das leis morais. Das leis morais. E, aliás, é um capítulo inteiro, né, Gama? Um capítulo inteiro. Então, por isso que tem que se ver o seguinte, a evolução nossa é moral. Por isso que, às vezes, eu vejo as pessoas utilizando-se de palavrões, de agressividade, de brigas, de armas, para tentar impor a moral. Até às vezes você justifica a existência dela porque ela está se defendendo. Sim. Mas se você está com a ideia dela, mas segue essa ou aquela regra militar, não moral, você está ferrado. Infelizmente ele vai ter que resgatar, né, Gama? Entendeu? Ele vai ter que resgatar. E eles mesmos, os militares, percebem isso. Que por vezes pegam espíritos atrasados que estão seguindo a carreira militar
mas que não foram transferidos moral. Por isso é tão importante que o nosso Exército seja, como ele é, essencialmente moral. Perfeito, Tá? perfeito. Então temos um caminho para subir mesmo dentro do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, ou de outras forças militares, ou do amor ao bem e ao próximo. Isso. Sem isso, a gente não avança. Porque esses 3 poderes são para pacificação do país, Do né, Gama? país, Do sem país. dúvida nenhuma. Bem-aventurado o país que já teve pessoas e espíritos dedicados ao amor, a Deus, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão, que aprendem esses ensinamentos. Você vê o seguinte, não quero apontar qual tipo de arma, porque eu não quero apontar aqui, mas é assim que as forças consideradas militares em todo o mundo, né, salvo exceções, e lamentáveis exceções, mas fora disso elas todas vão pela humildade, pela simplicidade, fazer o bem, tá? Para não cair no erro grave, que é o erro moral. Moral. Pois é, Gama. Outro dia nós estávamos comentando, né, que o Brasil, de uma certa forma, é um país privilegiado. É. E porque, na realidade, em sua bandeira, nós só temos uma mancha, né, que é a Guerra do Paraguai, né? Infelizmente. Fora isso, nós é pátria do Evangelho, gente, tá certo? Mas, Gama, infelizmente já nos disseram que o nosso tempo terminou. Mas se nós fizermos com que os nossos irmãos que observaram, cuidado com o que eu tive de interromper o que o nosso irmão falou, eu quero dizer o seguinte, eles são fundamentais esses ensinamentos, porque amar a Deus sobre todas as coisas, fazer caridade e exercer o perdão, vocês vão conhecer isso muito, sabe aonde? Estudando a terceira parte, que é a lei moral do livro dos Espíritos. Morais, exato. Perfeito. Repara que os Espíritos não vieram com a ideia de salvar você, mas vieram com a ideia de te ensinar as leis morais. As leis morais, perfeitíssimo. Pessoal, o nosso tempo acabou, tá certo? Então, eu lhes digo o seguinte, reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama. As nossas considerações posso considerar com essa expressão, concedereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. E através dessa liberdade você vai querer outras encarnações. Então as encarnações, a partir de determinados momentos, elas se revelam. Dirá você assim, mas então não podia ser feita de todas as religiões. Mas há religiões que não ensinam a reencarnação. Certo, certo. Ensinam que você vai direto para o diabo. Deus me livre. E você tem que fugir do diabo. Como é que foge do diabo dando coisa para eles? Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos o amor ao próximo, a caridade, exercer o perdão e sendo coerente, ajudar o próximo a crescer. Perfeito. Pessoal, o nosso tempo terminou. Até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.